Bom dia a todos, meu nome é Pedro Mangetti Zaninetti, eu sou pesquisador do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e graduado em História pela Universidade de São Paulo. Esse artigo aqui foi feito a partir de uma visita que eu fiz no Museu Arqueológico de Tessalônica. Eu gostaria de agradecer à professora doutora Érica Angliker por ter organizado a escola de verão na Tessalônica, ao doutor André Del Corso, ao professor Wagner, meu orientador. E primeiro eu gostaria de expor que esse é um assunto que lida mais com numismática antiga, é diferente da minha exposição do ano passado. Esse trabalho lida com a cidade de Acanto. Acanto era uma colônia da ilha de Andros. Ela foi construída por volta de 650 a.C., foi uma das maiores e mais ricas colônias da Península Calcídica e o porto mais poderoso da região, com a sua própria unidade monetária. Acanto aqui, como a gente pode ver no mapa, está localizado no terceiro braço da península. Mais para cá a gente tem Olinto, que era uma cidade quase que rival de Acanto. A cidade continuou sendo ocupada após o Império Romano, aproximadamente 600 metros da cidade antiga. O cemitério foi utilizado até meados da Idade Moderna, o que prova que havia conhecimento de sua localização. O objeto desse estudo foca justamente no cemitério. Ele começou a ser escavado em 1973, desde então mais de 1.300 tumbas foram escavadas. Elas remontam ao período arcaico, com uso fragmentário do período romano até o século 17 depois de Cristo. Vários tipos de tumbas foram encontrados. Elas são simples ou revestidas de argila. Muitas delas tentam emular objetos cotidianos. Muitas delas tentam emular casas. Os mausoléus eles tentam emular casas, tentam emular travesseiros com telhas de cerâmica. A maior porcentagem do local era coberto por enterros de crianças e bebês em jarras ou recipientes menores. E também a gente encontra as oferendas funerárias que eram comuns do período, por exemplo, ânforas de vinho. Nós temos estátuas representando formas humanas e animais, e tem itens pessoais como joias, alfinetes, espelhos, os estrigiles que eram usados para limpar depois de uma luta corporal, agulhas, ganchos e facas. Eu não quero me demorar muito nesse tópico aqui, porque eu acho que todo mundo já é familiarizado um pouco com a ideia da moeda sendo colocada junto com um falecido. No caso, muita gente inclusive acredita que essas moedas eram colocadas nos olhos dos sepultados, mas isso é um mito. Na verdade, algumas moedas foram localizadas em alguns cemitérios judaicos na região da Palestina, mas não era uma prática institucionalizada no mundo grego antigo. A moeda era então colocada no mais dentro da boca do falecido ou nas mãos. Em alguns casos também as pessoas jogavam a moeda antes de fecharem o túmulo. Os romanos foram adotando essa prática. A gente tem a ideia do óbulo de Caronte, que era usado para você atravessar o rio Styx, onde sua alma, o conceito de alma, vou ser meio liberal com a adoção aqui, mas para a alma passar para o submundo, para o Hades. E é nesse contexto que, em 4 de julho de 1974, a arqueóloga Caterina Romiopolo, que acompanhava as escavações da necrópole de Acanto, hoje Erissus, na Calcídica, Macedônia Central, ela fez uma descoberta única. Essa moeda que vocês estão vendo aí em cima, ela foi descoberta pela professora Romiopolo. Ela é uma moeda de ouro. Essa foto está em preto e branco, porque é do artigo que ela escreveu em 1998 para a Revue Numismatique. Embaixo a gente tem uma moeda de Acanto de prata. O peculiar dessa moeda de ouro que foi encontrada pela doutora Romiopolo foi que ela segue todos os padrões das moedas de prata, dos tetradracmas de prata do período, 400 a 350 a.C. Só que
ao invés de ser feita de prata, ela é feita de ouro. Não existe nenhuma outra moeda desse tipo. E como a gente pode ver aqui, ela foi perfurada também em cima para passar um pingente. E essa moeda foi encontrada embaixo de uma telha de cerâmica que servia de travesseiro para o sepultado. Aqui a gente tem uma moeda, uma foto em cores. Infelizmente, o jeito que eles expõem no museu não dá para ver a parte de trás, mas eu achei que seria importante trazer uma foto assim para realmente ver o jeito que ela aparece. O reverso figura um leão atacando um touro. Sobre os animais há a palavra Alexios, provavelmente o magistrado da cidade, e a peça é perfurada acima do leão, que está atacando o touro. Do anverso há um quadrado de 4 seções decoradas com pequenas pirâmides de 4 lados, circulados pela palavra Acanfion, como a gente pode ver aqui. Depois de uma análise feita com a moeda, a professora Romeu Polo disponibiliza essa informação de que o anverso, a composição das partículas no anverso é de 99,6% de ouro, 0,11% de ferro, 0,07% de cobre e 0,22% de prata. No reverso, 99,8% de ouro, ou seja, uma moeda feita com uma prata puríssima, com uma liga de ouro puríssima. Então eu fui procurar quais outras cidades perto de Acanto a gente poderia ter alguma informação para saber o que seria exatamente esse objeto. Um paralelo de Acanto seria Olinto, que fica do outro lado da Península Calcídica. Ela era uma vizinha rival de Acanto e possuía um estáter de ouro de 8,62 gramas, ou austertradracmas do padrão ático, que chegaram na península por causa da influência da Liga de Delos, de 17,3 gramas. A moeda tem 32,4 gramas de ouro e mede 32 milímetros de diâmetro. A autora atribui a diferença de peso ao furo que foi localizado em cima do leão. Porém, não se sabe de nenhum outro octadracma de ouro ou de peças desse metal de tão elevado peso nesse período na região. O paralelo mais próximo que eu consegui fazer foi com moedas seleucidas, feitas pelos generais de Alexandre, só que 100 anos posteriores a esse período que foi atribuído à peça de Acanto. Então eu passei a pensar de outra maneira e eu cheguei à conclusão de que esse objeto não é uma moeda, esse objeto se trata de uma medalha decorativa feita especificamente para o sepultado do túmulo número 68. Algumas coisas que suportam essa afirmação. As moedas de prata da cidade eram altamente procuradas, como demonstrado pela influência do padrão retilíneo de Acanto nas moedas de Taços, Siracusa e Císicos. Do começo da cunhagem até o século V foram identificados 30 tipos de verso e 40 de reverso. Só nas 2 primeiras décadas do século V, mais de 90 tipos de verso e reverso foram identificados. Outra coisa, a cunhagem de Acanto é absolutamente padronizada e constante, porque ela não foi interrompida pelos persas, não foi interrompida pelos espartanos de Brasílias e não foi interrompida por Filipe II, que destruiu Olinto quando Olinto se uniu contra a dominação da Macedônia. Mas Filipe deixa Acanto porque Acanto permaneceu neutra nessa questão. A região ainda era rica em minas de ouro vindas de minas em Taços, Scaptili, Monte Pangaio e ouro aluvial dos rios Gallicum e Strimon, que também continha depósitos significantes de prata. Em Olintos, a escavação da necrópole encontrou moedas, incluindo algumas de Acanto, em 66 das 644 tumbas. Moedas eram colocadas na boca dos falecidos e outras aparentam ter sido jogadas antes do fechamento da cova. Em sepulturas de Acanto do início do século IV a.C., as moedas foram encontradas em 22 sepulturas. Em 17 delas, a moeda estava na boca do morto. Em 2 casos, a moeda foi encontrada na mão, enquanto em outros
Em outro, no restante, a possessão não foi confirmada pela destruição dos enterros. Isso foi posterior à escavação da Roma e Apolo. No Museu Arqueológico de Tessalônica, o objeto está descrito da seguinte forma: Gold coin pendant cast, cercado de outras peças de joalheria. Se a moeda é de fato feita a partir de um molde, e aqui a gente entende cast como sendo feito a partir de um molde, isso reforçaria a teoria da medalha. O artesão usou uma moeda de tetradracma de prata, ou moldou e inseriu o ouro. A teoria do molde também explicaria o furo perfeito. Não é um furo perfeito, mas é um furo muito padronizado, porque nos exemplares de acanto que você tem no Museu Britânico desse período, tem 4 moedas perfuradas e nenhuma delas foi feita com a mesma precisão. Só que essa informação do molde não está nos textos de Roma e Apolo, nem de Crisantaki Nagli, que foi uma professora que analisou essa moeda, e ela argumenta que é de fato uma moeda, a professora Crisantaki Nagli, e ambas descrevem a moeda com a palavra frappé do francês bater ou cunhar. Isso não foi esclarecido ainda, eu preciso pegar essa informação do pessoal do Museu Arqueológico de Tessalônica. Eles ainda estão para me retornar com essa informação. Se o octodracma não é uma moeda de fato, por que ela adere ao padrão ático do peso do ouro? Porque o objeto foi feito por um artesão que tem acesso ao punho do tetradracma, portanto é possível que ele teria acesso aos pesos e medidas utilizados na fabricação do metal também. Alguns pontos que suportam a teoria do pingente, ou medalha. As moedas de acanto foram encontradas em 30 tesouros, ou hoards, diferentes, que vão do Egito ao Afeganistão, e nenhum desses achados produziu objetos similares a esses. Não há nenhuma instância de moedas repousando sobre o crânio do falecido na necrópole de Acanto e de cidades vizinhas, como Olinto. A cunhagem permaneceu constante até o fim do período helenístico, e o enterro do objeto e o túmulo de telhas de cerâmica talvez ateste a preocupação da família em proteger a sepultura de visitas clandestinas, justamente porque se trata de um objeto com um peso de ouro considerável, com uma pureza de ouro considerável, então é meio claro que eles teriam tentado proteger esse objeto debaixo do crânio do falecido. Para uma conclusão, é inegável que seja uma moeda, seja um pingente, o objeto atesta um período importante de Acanto, hoje uma pequena cidade costeira de 3.000 habitantes. Acanto sofreu bastante depois da invasão dos romanos. Posteriormente, ela ficou passando de mão em mão entre os otomanos e o Império Bizantino, com invasões da República de Veneza também, que acabaram destruindo a cidade antiga ainda mais. A península também passa por terremotos. Essa região foi administrada durante 100 anos pelos mosteiros ortodoxos da região, então você tem um problema muito grande de negligência e de burocracia na cidade. Só que, então eu argumento que essa moeda ela retrata um período de glória passada para a cidade de Acanto. Infelizmente, eu acho que o museu não dá muita evidência a essa moeda, mas eu acredito que eles acertaram a colocar essa moeda junto com outras joias, outros adereços, porque eu não acredito de fato que é uma moeda, eu acredito que é uma medalha única, e isso é até mais interessante do que ela ser simplesmente só mais uma moeda. Eu não acredito que nos 2.300 anos, desde o sepultamento até a escavação inicial e os dias de hoje, nenhuma moeda surgiu para corroborar essa teoria. Claro, eu posso estar errado, pode aparecer alguma outra moeda para suportar essa evidência, mas eu acredito que é bem improvável que isso aconteça. Quanto ao morador do sepultamento número 68, resta aos arqueólogos e leitores esperar que ele tenha conseguido atravessar o Styx sem a moeda de Caronte, porque, de fato, eu não acredito que seja uma moeda. E é isso, é uma apresentação até pequena dessa vez.